Olá, você que nos acompanha neste tempo para Deus. Que privilégio estarmos juntos meditando nas Sagradas Escrituras. E hoje o nosso texto está no livro de Tiago, capítulo 4. Leremos do versículo 4 ao 10. Acompanhem comigo e preste muita atenção na palavra de Deus. Diz assim o texto: Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um Espírito em nós que cobiça com intensidade? Mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso, a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Apesar do texto começar com uma exclamação esposas infiéis, o foco não é tratar o gênero feminino, mas sim a igreja e todos aqueles que estão inseridos na fé cristã e aguardam o noivo. Esposas infiéis, você que crê no Senhor Jesus, você é considerado aqui nessa passagem como uma esposa infiel. Se amarmos o mundo e odiarmos a Deus, não dá para ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Porém, precisamos tomar cuidado para não cair no legalismo de achar que é através das nossas obras que seremos salvos. Isso sempre será um dom de Deus, uma graça. No versículo 5, o texto é categórico em dizer: será que vocês não lembram que a palavra diz que tem um espírito em nós que cobiça com intensidade? O texto diz que dentro do homem existe uma semente de maldade, a semente do pecado, que não provém de Deus e não é nem digno de citar de onde essa semente provém. Mas sabemos que o pecado original é a soberba, e deste ego inflado do desejo de se exaltar, saem todas as outras vertentes pecaminosas. Por isso Deus diz que apesar de terem essa semente em vocês, uma nova semente e mais poderosa foi implantada, a semente da graça, a semente conquistada, plantada pelo Senhor Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o texto diz que ela é maior, que esse Espírito que recebemos de Deus por meio de Cristo é maior do que o Espírito que atua no mundo. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. O texto continua dizendo: além de se submeter a Deus, vigiem, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. E no versículo 8 tem uma parte super interessante, redobra a sua atenção. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Limpar as mãos significa: pare de fazer as obras da carne, pare de pecar. E o purificar o coração, toda vez que tem coração, é bem comum o termo estar se referindo à mente, à alma, à mente, aos seus pensamentos. Então não basta apenas parar de fazer obras más, mas parar de desejar fazê-las. E apenas com um novo espírito que recebemos de Deus, conseguiremos vencer os pecados que começam sempre no pensamento. Toda ação ela é precedida de um pensamento. Se os seus pensamentos forem bons, suas obras serão boas. Se a sua mente for a mente de Cristo, praticará as obras de Cristo. Mas é uma luta. Timóteo também diz que existe uma guerra constante entre a carne e o espírito para ver quem domina, quem exerce o controle sobre o nosso corpo. Isso tudo acontece no campo da alma, mas o Espírito Santo é maior. Creia nisso. O poder do Espírito, a graça concedida por Deus é maior do que os nossos desejos pecaminosos.
e te dará força para vencer uma batalha por dia. Estamos em guerra até o dia que nos encontraremos com Ele. Ou Ele virá até nós, ou nós iremos a Ele. O encontro com Cristo é inevitável para todos os seres humanos. Por isso é melhor ser amigo de Deus quando chegar aquela hora do que inimigo. E apenas para finalizar, a palavra diz, ela aconselha: chore, você que tem a mente dividida, soluce, realmente se arrependa de todo o teu coração, se humilhe diante do Senhor que Ele te exaltará. Mas não a exaltação dos homens, não a exaltação de palmas, de aplausos, de púlpitos, de evidência, de popularidade, mas exaltação nas regiões celestiais, de ter o poder concedido por Jesus de sermos chamados filhos de Deus. Olha que palavra gloriosa que o Senhor tem aqui para nós. Lá em Romanos 8, 15 e 16 está escrito assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, Abba é um termo aramaico que significa pai, e a parte final do versículo ali, no 16, diz que o Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em outra versão, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito. Existe uma conversa dentro de você que acontece ali na tua mente, na tua alma. O Espírito Santo é a voz secreta da alma. É como aquele desenho antigo, aqueles desenhos antigos que num ouvido tem um anjinho e no outro tem um diabinho. Aquilo ilustra muito bem o que acontece com todos nós. Cabe a nós darmos ouvidos e alimentarmos o homem espiritual, a ponto de subjugar o homem carnal e Cristo viva em nós e possamos dizer como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua vida e te livre de qualquer tipo de desejo de soberba, de vanglória, de exaltação. Humilhe-se diante do Senhor que Ele te exaltará. E a maior recompensa não é ser reconhecido na terra diante dos homens, mas no céu diante do Pai. Você agora é filha e filho amado do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse material, curta, compartilhe, siga o nosso canal, nos ajude nessa obra para que mais vidas sejam alcançadas e um forte abraço para você.